Semana de clássico, é uma semana diferente essa do Palmeiras, hein? Semana de derby, sempre uma semana diferente. E o Palmeiras vai jogar de novo lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Já foi lá no Paulistão, lembra? 1-0 pra gente, ganhamos lá. E agora vamos voltar lá pelo Brasileirão, líder do campeonato. Vamos na frente aí com 25 pontos. O Corinthians está lá atrás, na rabeirinha, só com 10 pontos. Mas trocou de treinador, né? Trocou de treinador, aquela motivação extra, venceu na Libertadores. E a gente começou bem também, empatando fora de casa, um jogo mais difícil, mais duro, o campo atrapalhou um pouquinho, é verdade. Algumas dificuldades no jogo lá, mas a coisa aconteceu. Então agora é brasileiro, Palmeiras é líder, Corinthians está lá embaixo, a realidade é outra. E o Palmeiras vem numa sequência muito boa, né? São 8 vitórias, um empate, só uma derrota nas 10 primeiras rodadas, liderança do Paulistão. Abel tem problema, a gente sabe disso, né? O Arias não pode jogar, tomou o terceiro cartão amarelo. Aliás, que terceiro cartão amarelo? Nem falta fez o Arias naquele lance que ele foi punido com o terceiro cartão amarelo. Brincadeira, lá contra o Bahia, né? E também temos a ausência do Piquerez. Piquerez que fez cirurgia, está aí se esforçando para retornar, deve voltar antes da Copa do Mundo, deve ir para a Copa do Mundo. Talvez ainda, quem sabe, tenha a condição de fazer um jogo ou outro antes da Copa do Mundo para mostrar que realmente está bem. É uma ausência braba essas duas, hein? As duas pro lado esquerdo ali, ó. O lateral esquerdo e o jogador que joga ali pelo lado esquerdo também, o Arias. Então o Abel tem que mexer todo aquele corredor do lado ali. Na lateral vai de Arthur, né? O menino tá jogando bem, foi até bem no jogo lá contra o Júnior Barranquilla, só que a Libertadores ainda não pegou o ritmo que é, né? A disputa que é diferente, tomou um amarelo. Mas tá bem, o menino tá bem, Arthur tá bem, deve voltar ao time no jogo contra o Corinthians aí no Clássico, deve começar jogando. A gente tá bem ali do lateral. Eu acho até que quando o Jefté voltar, que tá machucado também, problema muscular, vai ficar esperando, viu? Se o menino continuar jogando assim, vai esperar porque o Arthur tá bem. Com relação à ausência aí do Arias, aí é um problema maior, né? O Arias já fez 3 gols, deu uma assistência, tá jogando muito. Está à vontade já no Palmeiras, encontrou seu espaço ali. Aliás, fez um golaço contra o Bahia, né? Fez um golaço, jogando bem. Foi lá contra o Júnior Barranquilla, o campo não ajuda, né? Ainda mais no tipo de jogo dele, bem técnico, né? Com velocidade. Não fez uma partida tão boa assim, mas é a ausência agora do jogo contra o Corinthians. E aí, a gente fica pensando das possibilidades, o Abel tem algumas, viu? Ele pode colocar o Maurício ali pelo lado e colocar o Evangelista como volante e adiantar o Andréas. Essa para mim seria a melhor, tá? Se ele coloca o Evangelista no time, adianta o Andréas e coloca o Maurício ali pelo lado, joga com 2 meias, né? Maurício e o Andréas como meias, o Alan do lado e o Flaco na frente. Isso também, o Tigrinho eu acho que vai ter condição, mas o Tigrinho não começa jogando. Então essa seria uma boa opção, para mim a melhor delas. Colocar o Andréas mais à frente, colocar o Maurício ali pelo lado esquerdo. O Maurício já jogou por ali. Eu acho até que ele estava jogando melhor quando estava ali pelo lado, vindo para dentro, do que quando ele ocupou esse espaço só ali mais centralizado, porque o Arias está de um lado, o Alan está do outro. Então, para mim, essa é a melhor opção. Mas o que deve fazer o Abel? O que deve fazer o Abel? Para mim, o Abel vai fazer o simples, né? Ele perdeu o Arias, ele perdeu o Piquerez, ele vai por Arthur. Também não estou que inventar, né? Um lateral pelo outro. Ele perdeu o Arias, para não mexer em vários setores, o que ele vai fazer? Eu vi até uma prévia no programa hoje de Sousa, não acho que é o Sousa não, tá? Ele vai de Felipe Anderson. Felipe tá jogando bem, viu? Felipe tem entrado bem, teve até chance de fazer o gol lá na Colômbia, lá em Barranquilla, pegou mal na bola, veio na canhotinha, né? Canhotinha a gente sabe, né? Que não é a boa, não é de preferência, né? Ele até acertou o gol, mas no meio do gol não finalizou bem, pegou bem na bola, pegou com força, mas sem direção, não conseguiu tirar do goleiro. Então eu acho que ele vai de Felipe Anderson. Aliás, o Felipe, que vem jogando bem quando entra. O problema é quando começa jogando, que é o caso, né? Que é o caso. Felipe começa jogando como titular, provavelmente, e aí ele normalmente não rende muito bem. E pelo lado esquerdo, ali essa função que ele faz bem. Joga ali na esquerda, quando o Palmeiras tem a bola, ele pode se transformar no meio ali junto do Maurício. Sem a bola, ele volta ali pelo lado para marcar o corredor. Mateuzinho por ali.
Então esse deve ser o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras com o Abel deve escalar para o final de semana, então, com o Carlos Miguel, o Giai, Gomes, Murilo, o Arthur, o Marlon Freitas, Andrés, Maurício, Alan, Flaco e Felipe Anderson. Eu acho até... Esse deve ser os 11 do Palmeiras, tá? Eu não faria isso, colocaria o Evangelista, mas acho que o Abel vai ser conservador aí, colocando o Felipe Anderson. Acho que o Tigrinho, por exemplo, é um jogador que está há muito tempo se recuperando de uma pancada no tornozelo. O que está acontecendo com o departamento médico do Palmeiras? Ele demora demais para devolver o jogador para o campo. Essa tal de transição não tem mais fim, né? O jogador está recuperado, está em transição. Essa transição demora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, parece uma pré-temporada. Então, acho que finalmente a gente vai ver o Tigrinho no banco, pelo menos. Pelo menos no banco, como opção. E é uma ótima opção, né? Se ele não tem condição de jogar, mas tem que estar, né? Pelo amor de Deus, não é possível que a gente está aí. Que dia que é hoje? Hoje é dia 10, né? 11, 12 de abril vai ser o jogo. 12 de abril, domingo. O Tigrinho se machucou lá na semifinal do Campeonato Paulista. Acho que foi antes de março. Final de fevereiro, começo de março, por ali. Não, foi fevereiro mesmo, porque a final foi dia 8. 2 jogos, né? Então foi lá no final de fevereiro, acho que foi dia 1º, não sei. Mas lá atrás, enfim. E a gente vai para o dia 12 de abril. Então não é possível que uma pancada no tornozelo dure tanto tempo. Acho que a gente vai ter o Tigrinho, então, no banco, para entrar uma ótima opção. Aí o Abel pode compor, até voltar aquela dupla, né? Tomara que ele dê tempo para os dois jogarem juntos, do Flaco Lopes, mais o Tigrinho ali na frente. Aí é uma ótima opção a gente ter esses 2 jogadores. Aí o Maurício pode ir para o lado, o Felipe Anderson, se não estiver bem, pode sair, ou se estiver bem, tira o Maurício. Enfim, várias opções. E outra expectativa é com relação ao Paulinho, né? Alô, Paulinho, cadê você, cara? Cadê você? Nós estamos em abril, você machucou lá em julho. Julho de 2005. 9 meses. Então, espero também que o Paulinho possa aparecer, porque olha só, o Paulinho e o Tigrinho, eles foram para a Bahia, para Salvador, fizeram aquecimento, não estaram nem no banco. Foram para a Colômbia, fizeram aquecimento lá no campo com os jogadores, aí chegou na hora da relação de ir para o banco, foram cortados, os 2, não participaram. Então estão participando de tudo, só não conseguem ficar nem no banco para ter a opção do Abel. Eu acho que para esse domingo a coisa deve mudar. Deve ter Tigrinho, deve ter Paulinho, finalmente. É possível, né? Ficar protelando, ficar adiando tanto. Jogador que custou o que custou para o Palmeiras. E tá mole assim, né? Só treina? Tá mole, tá muito fácil. Então tem que estar também, tem que botar na arena e tem que botar para jogar. E acho que esse é o jogo, é o clássico, né? E o Abel já sabe, né, Abel? Não é um jogo qualquer. Não é só 3 pontos ganhar do Corinthians. Repercute, tem reflexo do resto da temporada toda. A gente sabe que quando eles estavam para cair há 2 anos atrás, ganhou do Palmeiras e aí não caiu mais, emendou 9 vitórias. Então não é só 3 pontos um jogo como esse, um jogo desse tamanho, tá? Eu espero que o Palmeiras chegue forte para esse jogo, faça uma grande partida de Itaquera e vai chegar como favorito, que confirme seu favoritismo dentro de campo, jogando bola e vencendo o Corinthians, nosso arquirrival, tá? STJD, de forma canalha, covarde e sem vergonha, nega recurso para efeito suspensivo do técnico Abel Ferreira e, portanto, o Palmeiras tem o desfalque do treinador no clássico deste domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nessa semana, aliás, o que já tem acontecido dos últimos anos para cá, só mostra que o STJD, ele tem camisa, ele tem clube e ele tem interesses direcionados, favoráveis a apenas um lado e contrários a qualquer outro que possa se tornar uma ameaça a esses que eles julgam ser os seus queridinhos. Abel Ferreira é um técnico que está desde outubro de 2020 aqui no Brasil. Eu não estou aqui dizendo que o Abel é um exemplo de comportamento. Eu não sou exemplo de comportamento. Eu não estou aqui em nenhum momento para dizer que
o Abel Ferreira é isso, aquilo, tal, porque todo mundo aqui é passível de erros. Eu não sou a pessoa, digamos assim, às vezes das mais equilibradas. Eu sou passional, mas assim como o Abel Ferreira, porque é disso que a gente tem que tratar, eu me julgo ser uma pessoa de caráter e de honra. Não preciso aqui me provar para ninguém. Quem quiser me conhecer, agradeço. Quem não quiser me conhecer e ficar julgando por aí, problema de cada um. Abel Ferreira está sendo tratado por esses, né, figurões do futebol como quase que um criminoso esportivo. Alguém que, rodada após rodada, é uma figura nefasta, digamos assim, no dia a dia daqueles que praticam futebol. Porque quando a gente analisa o que fizeram com o Abel, independentemente de reincidência ou não, mas você proibir um profissional de trabalhar, no caso dele, tá? Por 8 jogos, com 2 já cumpridos, ou seja, são mais 6 jogos de Campeonato Brasileiro. Porque ele brigou com o juiz, ele chamou o juiz de cagão e sei lá o quê. E diante de outros fatos iguais, ou às vezes até piores que o do Abel, essa entidade com atitudes canalhas, baixas, vis, cretinas, defasadas, abjetas, apedeutas, ela fecha os olhos, nós começamos a entender que, de fato, existe um direcionamento. E neste sábado ficou cada vez mais evidenciado que a sujeira que habita no futebol brasileiro, ela deixou de ser apenas revoltante, deixou de ser apenas descabida, deixou de ser apenas desconhecida, sei lá, vocês podem usar os adjetivos que vocês quiserem. Ela passou a ser danosa, perigosa, assustadora. Porque ao negar um efeito suspensivo, uma prática amplamente comum no futebol brasileiro para todos que são punidos em primeira instância e têm o direito de se defender em liberdade, falando a grosso modo, para depois haver um outro julgamento, isso mostra com claras evidências que essa entidade, ela protege um clube que, toda vez que se sente ameaçado, como vemos neste Campeonato Brasileiro, eles aparecem para fazer de tudo para abraçá-lo, para moldá-lo, para blindá-lo e tirá-lo da competitividade natural. Abel Ferreira, como eu disse, ele, em vários momentos, como todos os técnicos do Brasil, todos, sem exceção, todos, reclama de arbitragem. Abel Ferreira, como todos os técnicos do Brasil, já passou do ponto. Abel Ferreira, como todos os técnicos do Brasil, já se envolveram com problemas em coletivas, de imprensa, etc e tal. Abel Ferreira, como todos os técnicos do Brasil, erra. E como todos os técnicos do Brasil, Abel Ferreira pode não ter mudado de comportamento. Como todos os técnicos do Brasil não mudaram de comportamento. Abel Ferreira está sendo tratado como um mártir por uma entidade que tem tudo em sua essência, menos justiça. Uma entidade de um caráter extremamente duvidoso. Uma entidade em que escrúpulos por lá nunca vão existir. Abel Ferreira está sendo tratado como se fosse um criminoso esportivo para servir de exemplo daqui para frente. Um exemplo que todo mundo sabe
que jamais vai ser cumprido ou seguido. Abel Ferreira está sendo prejudicado por ser técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, que mais uma vez começa um campeonato de forma competente, que mais uma vez vive sob dúvidas infundadas de seus rivais em relação a como que ele tem conseguido resultados expressivos. Sociedade Esportiva Palmeiras que mais uma vez briga para ser campeã. Tudo aquilo que esses caras que têm camisa por baixo de seus caríssimos ternos não querem que aconteça. Fala, meus palestrinas. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Muito obrigado mesmo. Já deixa o like aí, tá? Antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. Tamo junto. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece esse canal, tá? Esse canal aqui é para você que é palmeirense, tá? Deixando meu convite aqui para você estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e também compartilhando o vídeo com os amigos. Você ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Não esquece de deixar o like e verificar se você tá inscrito, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias, domingo a domingo, os cortes direto ao ponto, sempre para você estar se informando o mais rápido possível, sem enrolação. Então, fique à vontade aí, tá? Para deixar sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo, tá? Esse canal aqui é do Palmeiras, notícia só do Palmeiras. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela companhia e pela preferência que vocês estão dando aqui o canal, tá bom? Mas ficam à vontade aí, que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Forte abraço, palestra, tamo junto. Até a próxima. Valeu!